Boa noite, trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Boa noite, assistentes do YouTube. Estamos aqui mais uma vez reunidos virtualmente para mais uma palestra do nosso Centro Espírita. Para iniciarmos o nosso trabalho, vamos pedir ao nosso irmão Luiz Guimarães para fazer a prece inicial, em nome de Deus, nosso Pai. Sim, Senhor. Pai glorioso, de infinita bondade, aqui estamos reunidos em Teu nome e em nome de Jesus, rogando bênçãos, luz, discernimento, o entendimento para as palavras que serão proferidas, trazendo-nos a luz do Evangelho do Cristo, para aprimorarmos os nossos conhecimentos e melhorarmos a nossa caminhada evolutiva, praticando os exemplos que Jesus nos deixou, com grandiosidade, com desprendimento e com amor. Que essa noite seja de muita luz, de muita paz e harmonia, e que o nosso irmão que usará a palavra tenha a devida intuição para nos trazer informações que aprimore os nossos conhecimentos, engrandeça a nossa alma e abrande os nossos corações. Em prece, devolvo a palavra ao nosso irmão Douglas, para que dê início pelos trabalhos da noite de hoje, na Santa e Divina Paz. Com essa prece, então, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao aniversariante do mês, o nosso querido irmão Jesus, e, para tanto, hoje, quem vai fazer a palestra é o nosso irmão Gilmar Agostinho, trabalhador da casa, que vai fazer a palestra com o título As Leis e a Conduta de Jesus, o Cristo. Seja bem-vindo, Gilmar. Uma boa palestra. Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas, como sempre. Imensa satisfação retornar à minha casa, mesmo que online, né, daqui do meu lar, né? Nesse momento que a gente lembra, né, do desenho dos Jacksons, né, onde a comunicação era feita dessa maneira e a gente achava algo tão futurista e hoje é tão real e está tão próximo da gente. Mas graças a Deus que estamos aqui com essa ferramenta, né, da modernidade, trazendo para todos nós o auxílio preciso e necessário para que a gente possa dar continuidade ao nosso engrandecimento, aos nossos estudos e o nosso preparo para a vida. Então, gente, a gente tem aqui, né, as leis e a conduta de Jesus Cristo, o Cristo, né? Jesus, ele sempre está sendo lembrado em nossas vidas. E esse mês, o mês de aniversário dele, a gente busca senti-lo e ouvi-lo mais de perto, né? Acreditamos que todo aquele que se diz cristão, durante esse mês de dezembro, se aproxima mais desse mestre, desse Messias, esse governador supremo da nossa órbita planetária. Agora, Jesus, ele sempre é impactante, né? Estudar Jesus, pesquisar sobre o Cristo, né? O Cristo planetário, é muito importante. É muito necessário que todos nós estejamos entendendo todo o contexto e toda a situação pela qual passou Jesus. É preciso que a gente lance a mão, muitas das vezes, de algumas ideias para que a gente possa alcançar realmente a grandeza e a importância de Jesus para todos nós. E as leis foram algo que sempre motivou as falas de Jesus e, com certeza, que foi através das leis que Jesus foi da luz à escuridão, né? Do chamado rei Messias ao Calvário, a cruz de madeira. Bom, antes da gente iniciar realmente essa participação de Jesus
dentro das leis, é interessante a gente lembrar o seguinte: passar um olhar nosso para todo o nosso passado, né? Buscar entender tudo que a gente tem registrado sobre as religiões mais primitivas. E por que isso é tão importante? Quando a gente lança esse olhar, né, para os cultos do passado, quando a gente lança nosso olhar para os templos passados, é muito comum todos nós sentimos no íntimo de nossa alma, é raro aquele que não sente, uma certa saudade, uma certa melancolia, né? Por que será que todos nós, ao olhar para as religiões anteriores, sentimos essa melancolia? Por quê? Se pararmos e observarmos, estudarmos sem preconceitos e entendermos todas as religiões, todas elas do passado, elas têm muito ou bastante, né? Muito ou bastante a ver com as nossas religiões atuais, principalmente com o espiritismo, né? Na humanidade pretérita, egípcios, gregos, sumérios, né? Mesopotâmicos, todos têm uma ideia fixa, que é a ideia de se religar, se aproximar, voltar para uma energia suprema, energia criadora e construtora de si e do todo ao qual estamos inseridos. Essa energia, que nós hoje conhecemos como Deus, sempre motivou os humanos a cultuar. E não tem erro quando a gente olha para essas religiões. Algumas das nossas matrizes atuais de religião, ao falar dessas religiões, até utiliza ainda o termo pagãos, né? Será que tinha paganismo mesmo? Será que eram religiões que devem ter seu conhecimento desprezado? Ou será que são religiões? Ou será que são seitas, cultos, que precisam ser vistos, analisados e estudados com muita clareza e com muita aptidão? Um estudo que deve ser repetido. Não pense nós que ao ler uma página de um livro, consultar um livro de história aí num site, está feito todo o estudo. Não. Precisamos cada vez mais investigar, entender e compreender essas religiões para que a gente possa vivenciar as nossas religiões presentes. Nesse livro, que é muito meu amigo, Depois da Morte, né, do autor Leon Denis, no capítulo 1 da primeira parte, ele descreve, ele fala, né, justamente sobre isso. E o primeiro destaque que ele dá é a crença as religiões e a doutrina secreta. Né? Para quem vem estudando um pouco, para quem está sendo provocado agora a estudar, o que é essa religião secreta? O que é isso? Vamos entender o seguinte. O homem entendeu que através dessa necessidade do ser religar-se a Deus, o homem entendeu, os espíritos entenderam, que poderia ter aí uma forma de liderar, uma forma de organizar, uma forma de governar os seus semelhantes. Desta forma, os sacerdotes, em todas essas civilizações que eu citei, egípcios, gregos, mesopotâmicos, né, hebreus, todos, sem nenhuma sombra de dúvida, do Oriente ao Ocidente, todos enxergam nessa questão da religação a Deus uma forma de governar e liderar o povo. E melhor, ter prestígio diante desse povo. Então, o que é que Leon Denis nos diz? Que nessa doutrina secreta existe a pureza, a essência da prática da religiosidade pela qual nós nos religamos a Deus. Mas o que acontece? Como eu disse, é uma doutrina onde estabelecida a ordem pelos homens. Primeiro, nem todos eram alfabetizados para que se pudesse interpretar as escritas da época. Isso era uma maneira já de segurar sua liderança. Segundo, todo aquele que tinha um trabalho de fazer essa religação, todo aquele que se dizia sacerdote, aquele que religa o seu povo com Deus, representante de Deus aqui na terra, era um ser sagrado. E por isso
não questionável, né? Tudo que ele dissesse teria que ser aceito e feito da maneira pela qual ele disse. Dessa maneira, os homens da época tiveram domínio sobre a religião. E aí, eles entendiam, né? Se você for olhar, isso se passa, gente, por todas as civilizações. Eles entendiam que deveriam ofertar algo para o povo comum e que deveria ter algo secreto só para eles. Lembrando, esses sacerdotes não eram pessoas como a gente, né? Nós hoje exercemos o nosso sacerdócio, né? Você médico, você juiz, promotor, eu farmacêutico, né? Após 5, 6 anos, no máximo aí 10 anos, para quem quer chegar até um doutorado, um pouco mais, né? Estou chutando assim, mas em média é isso, vocês há de concordar comigo. E achamos que estamos já prontos, achamos que já estamos habilitados. O sacerdócio nessa época, o sacerdócio nesse contexto, ele era algo tão divino e tão miraculoso que o ser que se tornaria sacerdote, ele era escolhido desde a sua mais terna infância, desde o seu momento de criança. E assim ele era seletado, excluído da maioria, né? Passava anos e anos e anos, e, quiçá, toda a vida sendo iniciado nessa doutrina secreta. Vamos ver aí os oráculos, vamos ver aí os cultos, né? As pitonisas, enfim, toda aquela situação dessas pessoas iniciadas. Mas lembrando, esse aí, ele era um ser especial, né? E ele vivenciava o culto especial. Qual era o culto que chegava à grande população? Um culto mais alegórico, um culto mais vistoso, pomposo, né? Daí as vestes, as roupas, os sacrifícios, aquela coisa toda. E aquilo ali era, na verdade, um grande teatro, né? Um grande teatro, na sua maioria das vezes, para que o povo se enchesse de adoração fanática e pudesse seguir aquilo que dizia o sacerdote do templo a qual, Deus a qual eles adoravam. E isso foi o declínio de muitas das religiões que iniciaram, e quiçá, e também, né, de muitas civilizações. Índia, né, egípcio, Mesopotâmia, se perderam aos olhos da criação através disso aí. Porque entendamos uma coisa, todas as religiões, e principalmente a religião que mais domina o Ocidente e entra no Oriente, né, que fez as suas cruzadas, que tenta sempre se manter lá, essa religião, ela pegou tudo que era desse aí, tudo que era dessa parte oculta e algumas alegorias e trouxe para o seu culto. E até hoje podemos enxergar toda essa pompa no seu ritual, né? Importante entender que essas religiões elas foram fundamentais. Importante entender que essas religiões elas também nos mostram o quão é antiga a prática comum nos dias de hoje dentro do espiritismo, como a mediunidade, como a cura através das energias, né? A fluidificação de água, a fluidificação dos corpos através da atividade do passe. E isso não é nada criado pelo espiritismo. Isso pertence às religiões mais antigas, pertence à humanidade, faz parte de todas as dádivas que Deus nos deu. Então, é muito importante, quando a gente pensar nas leis, dar uma olhada lá no passado e, principalmente, nas religiões que motivavam essas civilizações, civilizações que se destacaram, né? A história só fala daqueles que se destacam. Então, o que é lei? Espécie de ato normativo, com alcance geral que prescreve regra emanada do poder legislativo e promulgada pelo chefe do poder executivo. É uma norma escrita, conforme previamente estabelecida, que cria e modifica ou extingue regras jurídicas. Ou seja, a lei é aquele conjunto, né, de regras. As leis são aqueles conjuntos de regras que servem para nos manter dentro da sociedade, convivendo num patamar tão igual que podemos
respeitar o direito do outro e cumprir os nossos deveres. Olha, minha interpretação é essa de lei, viu? É respeitar o direito do outro e cumprir nossos deveres. Então, essas são as leis, criada, estabelecida de acordo com as necessidades de determinadas civilizações ou de acordo com determinadas ordens ou classes ou lugares, né? Existem leis que ela é válidas aqui em Recife, existem leis que ela não é válida em Olinda, por exemplo, porque são leis municipais. Existem as leis estaduais, existem as leis federais, né? Federativa, que ela circunda todo o país. E existem leis que elas são internacionais, né? Onde ela serve para dizer ao outro que mesmo quando ele sai da sua pátria, ele lá está protegido, ele lá deve fazer tal dever, e assim vai. Mas as leis, elas nunca se separaram da religião, né? É bom a gente lembrar que quando a gente fala no Decálogo, que já eu vou falar nele também, a gente é bom lembrar do Código de Hammurabi, por exemplo, que é um código civil. E se você for ler o Código de Hammurabi, vamos ver o quanto ele tem pouco ou muito do Código dos 10 Mandamentos, do Decálogo. Então é importante entender que a lei ela tem uma função. O do nosso amigo Rogério, só um minutinho. Como meu amigo Rogério me convidou para fazer essa fala, ele me provocou dizendo assim, ó, Gilmar, eu gostaria que você falasse da lei, né? Nesse tempo agora, falar de Jesus e da lei e tal. Por quê? Porque existe uma dificuldade da gente seguir a lei. Foi essa a frase dele que nos fez conversar e chegar a esse tema, né? E realmente, nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de ser regido, né? De ser cumpridores de normas. Gostamos muito dos privilégios, da proteção, né? De tudo aquilo que a lei nos ajuda a viver na zona de conforto. Mas muitas das vezes, mas muitas das vezes, das menores às maiores das regras, nós não gostamos de cumprir os deveres. Um exemplo muito simples começa dentro de casa, né? Às vezes, enquanto ainda criança, nossos pais estabelecem que eu deveria apanhar o lixo do quintal e colocar num saco e botar na rua para que o carro do lixo recolher. Gostamos de fazer isso, né? Aí a gente dá uns truquezinhos, enrola, se tem um irmão mais novo, coloca o irmão ali para fazer o seu trabalho e por aí vai. Sempre estamos burlando a lei. Interessante que o jovem, ele é tido como, né, alguém que vai burlar a lei, né? Aí diz assim, toda regra tem exceção, né? Existe uma frase também que eu já ouvi muito assim, toda lei foi feita para ser quebrada, né? Toda regra foi feita para ser quebrada. Será mesmo, gente, que toda regra foi feita para ser quebrada? Será que a gente consegue viver numa sociedade sem a lei? E quantas das leis a gente está culturalmente intuído, né? Meio, às vezes, até sem perceber que a gente está quebrando a lei. Muitas das vezes, nós não aceitamos o assaltante, né? Aquele que se arma e vai para a rua retirar o dinheiro alheio, né? Retirar o bem alheio. Porém, a gente aceita comprar um DVD pirata, porque ele é mais barato, um CD pirata, o brinquedo caríssimo que o menino me pediu, que o filho pediu, que a criança pediu, e eu vou comprar o pirata, a roupa pirata. Estamos burlando a lei. Muitas das vezes nos queixamos dos nossos políticos. Aqui no Brasil é uma sequela muito grande mesmo, né? Existe essa mazela. Mas a gente aceita que um colega nos ceda o lugar na fila. E não, engraçado nessa situação. Eu estou numa fila, existe 10 pessoas na minha frente e 30 atrás. E chega meu amigo, eu digo, vem para cá, né? Vem para cá. E coloco ele na minha frente. Uma vez, estávamos nós na fila da água lá na evangelização, né? Lá no caminho para Jesus. Então, um dos nossos alunos, né? Puxou o amigo para frente dele. E ali me deu um estalo, né? Eu peguei ele e pedi
que ele fosse ocupar o lugar do amigo lá no finalzinho da fila. Ele estranhou, né? Reivindicou, deu lá a justificativa deles, e ali foi um pano de fundo para a gente dialogar sobre essa questão de respeitar as leis, respeitar o direito do próximo e cumprir com os nossos deveres. Então, é bastante importante ter em mente que as leis, sejam elas civis ou divina, existem para nos ajudar a seguirmos em frente, para nos ajudar a participar cada vez mais de uma sociedade mais justa, com equidade, direitos e deveres para todos. Então, é muito importante, espíritas, é muito importante, colegas, amigos e amigas, esteja com sua consciência tranquila. Revisite para ver como anda a sua conduta diante da sociedade. Veja se você está seguindo os protocolos que lhe pede a sociedade para que você possa ser um bom cidadão e se conduzir de uma maneira plena, correta. Pois a lei, ela existe desde a criação, né? Diante do universo, com o uso das forças construtoras, o Criador, Deus, estabeleceu as leis. Estas leis regulam, normatizam e permitem o fluxo de contínuo da evolução dos seres, que estão inseridos nos diversos planos da criação. Diante do universo, com o uso da força construtora, o Criador, Deus, estabeleceu leis. Estas leis regulam, normatizam e permitem o fluxo contínuo da evolução dos seres, que estão inseridos nos diversos planos da criação. Atentos estamos para esses diversos planos da criação. Nós sabemos que não somos estrelas únicas na criação. Não faria Deus galáxias e galáxias, uma imensidão de universo, para ter só o planeta Terra ocupado com espíritos, né? Deus é muito mais do que isso. E falando nessa questão, vamos lembrar que uma boa parte de nós que aqui estamos somos espíritos remanescentes de outras galáxias. Somos espíritos remanescentes de outros planetas. E aqui estamos. E se aqui estamos no mundo de prova e expiação, é porque deixamos de cumprir algumas leis da evolução na galáxia anterior ou no planeta anterior que eu estava passando. Por isso, eu, Gilmar, acredito dessa relutância tão grande. Estou passando para vocês agora uma ideia bem minha. Eu acredito que essa relutância nossa sobre as leis é fruto justamente dessa irregularidade a qual nos acostumamos a viver e vivenciar nossas experiências desde vidas mais remotas, desde vidas mais passadas. Sabemos, né, por exemplo, na teoria lucifiana, né, na teoria da criação através de Lúcifer, né, que essa criação, né, você ser criado por Lúcifer, gerou essa desigualdade, essa separação e tantas outras teorias. Quer saber? Procura, abre, tem site sério que fala sobre isso. Mas não é o caso agora, a gente está falando sobre as leis e Jesus, né? Então, essas leis que regem o planeta, ela está muito bem distinta, muito bem minuciada, muito bem esclarecida lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 614, onde está lá a lei divina ou lei natural. E essa lei aí, essa lei é importantíssima. É bom entender primeiro a característica dessa lei divina e natural. Ela é imutável. Pelo menos para o nosso plano, para o nosso estado de evolução, toda lei que foi criada por Deus, toda lei que rege esse planeta, que rege essa galáxia, para nós, ela é imutável. Ela é atemporal, não tem tempo para ela. Ela segue desde o princípio da criação, né? Ela foi construída, ou elas foram construídas, para valorizar o espírito, para nos valorizar. Nós que somos o ápice da criação, nós que somos o princípio de inteligência. Valorizar o quê? Valorizar o eu, o meu ego, o teu ego, o ego nosso? Não. Ela foi construída para valorizar a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento moral, psicológico e assim espiritual. É bastante importante que a gente esteja ligado nisso, que as leis, antes de se revoltar com as leis divinas, é bom se ligar. Se liga aí, elas foram feitas para a nossa evolução. Seja qual for lei, que ela parta
que ela saia do princípio de Deus, né? Causa primária de todas as coisas, ela é feita para nos ajudar a evoluir, para crescermos, para sermos melhor. E aí que está o complexo, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, sempre quer algo palpável, né? A gente quer algo que combine com os meus pensamentos, com as minhas vontades, com os meus desejos. E nunca a gente quer algo que venha nos modificar, nos tirar da zona de conforto, nos fazer pensar um pouco mais, nos fazer se envolver com estudo, com crescimento, né? Sair dessa situação de conforto. Então, muitas das vezes, a nossa revolta, a nossa não aceitação pelas leis divinas é simplesmente pelo fato dela nos tirar da zona de conforto. Somos espíritos voltados, construídos e, posso até dizer, emancipados com a lei da evolução, com a lei do crescimento, né? Então, para os nossos estudos, como eu já disse, a partir da 614. E aí vai começar as tão famosas lei do trabalho, lei do progresso, né? Lei da destruição. Essas leis aí são as leis divinas, gente. São as leis que regem o universo a qual conhecemos. Dos espíritos que vieram aqui para a Terra com a missão de auxiliar na construção das leis, está aí esse senhor, né? Moisés, o mensageiro da primeira revelação, dotado de uma grande mediunidade, esse espírito milenar e hebreu, nesta reencarnação, na reencarnação com Moisés, teve a tarefa de liderar o povo que fixaria a ideia de um Deus único na humanidade. Foi missão também atribuída a esse senhor Moisés trazer à Terra o decálogo, os 10 mandamentos, que por muito tempo, foi a representação maior das leis divinas aqui na Terra. Sem sombra de dúvida. Nos estudos, a gente vê que algumas pessoas até falam mal de Moisés, né? Porque, assim, Moisés, ele era um excelente médium, ele era um espírito de uma envergadura moral muito grande, muito ampla, uma pessoa realmente conectada com a divindade, conectada com Jesus, conectada com o plano pelo qual está esse planeta, ou está essa galáxia como um todo, tá certo? Mas ele era muito, mas muito severo. Ele não tolerava, e eu posso até defender dizendo, ele não podia tolerar os excessos dos hebreus, dos judeus da época, né? Então Moisés, ele realmente acatou com aquela tarefa, né? Lá quando a sarça pegou fogo, que a gente sabe, na verdade, era um espírito se manifestando na frente dele, conversando com ele, e dizendo que ele tinha o dever de voltar para o Egito, lembrando, Moisés, salvo das águas, foi colocado num cestinho, solto ali por onde tomava banho a princesa, né, que pegou ele, criou como filho, aquela coisa toda, né? Tem dúvida, assista O Príncipe do Deserto. A gente sempre passa na nossa evangelização. É um filme massa da Disney, muito bom, né? Massa é bem pernambucano, né? É um filme da Disney, né, que conta de uma forma muito bonita, né, a história de Moisés. Eu gosto muito daquele filme. A gente utiliza muito na evangelização. Então, Moisés teve essa missão. É um espírito grandioso. Não podemos nos duvidar jamais da grandiosidade de Moisés. E eu aproveito até para dizer, e dos demais profetas. Se acostume com essa informação que eu vou dizer agora. Cada vez mais ela vai surgir no meio dos espíritas que estão estudando, que estão se atualizando. O senhor Akhenaton. Akhenaton foi um faraó do Egito. Akhenaton teve papel importantíssimo na construção do monoteísmo, viu, gente? Ele tentou implantar o monoteísmo, ele tentou fixar a ideia de um Deus único, mas não conseguiu. Não era digamos assim, um faraó dotado de militâncias, né? Dotado do poder, né? Militar, vamos dizer assim. Não era tão estratégico. Então, Akhenaton, ele não conseguiu. Segue-se a linha do tempo e vamos à procura da evolução. Esse senhor, esse médium, né, que fez lá todo aquele arsenal de fatos, arsenal de movimentos com as energias dele, da sua mediunidade, com as energias da natureza,
para que convencesse ao faraó libertar o povo hebreu, porque esse povo ele tinha uma missão, né? Trazer a ideia de um Deus único para a terra. Mas para eles só, não. A missão dos hebreus era bem maior. Era se espalhar pelo mundo, não só a ideia, como eles mesmos, para que essa ideia fosse divulgada. Conseguiram? Sim, conseguiram, né? Mas a muito custo. Sabemos que Moisés comeu arroiado, né? Sofreu bastante na mão dos hebreus. Tanto é que Moisés fez algumas leis civis, né? Tem a lei do olho por olho, dente por dente, né? Tinha a lei de não adoração, aquela coisa toda. E foi um povo muito regado de vícios, né? Vícios, porque viveu muito tempo cativo no Egito, né? O Egito era politeísta, né? Então eles tinham esse vício de culto, de adoração, né? De adoração de vários deuses. Tinham vícios uns com os outros, né? Tinha muita situação. Mediunidade, eu já falei para vocês em aulas, né? Em lives anteriores, em lives anteriores, em estudos anteriores, eu já falei para vocês que Moisés proibiu a mediunidade. Mas Moisés só proibiu a mediunidade porque ela estava banalizada. Ela estava sendo trocada por qualquer moeda. Ela estava sendo usada para tudo e por tudo sem um motivo sério, né? Mediunidade é serenidade. Mediunidade é compromisso. Então, esse senhor Moisés também barrou a mediunidade. E temos aí os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um código, leis de origem divina. Deus, sabendo da complexidade do povo hebreu, bem como os demais humanos que povoam a terra, declamou a Moisés estas normas que têm como função auxiliar o homem no processo de evolução. Vamos só relembrar. Não terá outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Não farás para ti imagens e esculturas. Epa, peraí. Não farás para ti imagens de escultura, não as adorais. Lembrando que quando Moisés estava ali no processo, mediunizado, né, naquela situação toda, onde estava sendo passado para ele, através daquela egíria de espírito, aquela greba, né, aquela reunião de grandes espíritos, porque não estava um só espírito ali, vários espíritos. E aí alguns dizem até que Jesus já estava ali no meio também, né, fazendo parte daquela situação toda. Moisés, ao descer, encontrou o povo adorando o bezerro de ouro, né? Estava ali a maior festa, só foi ele subir para o monte, né, para começar ali um novo Deus, né? Então Moisés, né, conta a história que Moisés, de tamanha revolta, atirou as pedras, quebrou as pedras e aí teve que voltar para todo o ritual, para que mais uma vez, através da escrita direta, né, fossem feitos os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não farás para ti imagens de esculturas, não adorás. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Esse é o terceiro. Quarto. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Esse aí é polêmico, viu? Esse aí daqui a pouco a gente volta nele. Honrai pai e mãe. Esse é sagrado. Esse é sagrado, atual, necessário, preciso. Cultue com seus filhos, cultue com suas crianças o honrai pai e mãe, né? Uma frase dita com muita força aqui no Nordeste: um bom filho é bom tudo. É verdade. O bom filho, a boa filha é bom tudo. Muito respeito com o pai e mãe. Sempre dizemos às nossas crianças na nossa aula de evangelização, quando estamos falando das famílias, dos modelos de família, que independente do que teu pai e tua mãe façam contigo, você no mínimo deve respeito a eles. Respeitar pai e mãe vai muito mais, mas muito mais que calar a boca, de quando ele tiver com mais idade, reservar um cantinho da casa. Sabemos, está no nosso evangelho, e honrar pai e mãe é muito mais do que isso. E esse é o quinto mandamento. Sexto mandamento. Não matarás. Não matarás. Não matarás. Não matarás. Sétimo mandamento, não adulterás. E aí me permitam fazer uma lembrança. Quando a gente estava lá nos meus 7, 8 anos, estudando no primeiro ciclo, lá no Caminhando para Jesus, nas aulas de educação espírita, os nossos educadores da época, né, a esposa de Romildo, de Arlene, de tio Romildo, está no meio desses aí que me educaram, tá, gente? Eu gosto sempre de refletir, de trazer isso para vocês, né? O não adulterais era explicado a gente que era qualquer forma de adultério. Filar na prova, colocar água no leite, eu me lembro muito desse exemplo, burlar a fila,
né? Desrespeitar todas e qualquer forma de regras ou de lei, prejudicar o outro com as minhas escolhas. Era o não adulterar. Eu não posso adulterar a forma pelo qual aquilo ali foi feito, né? Uma coisa é eu modificar, renovar, outra coisa é eu adulterar. Quando eu adultero, eu estou pensando em ganhar alguma coisa, né? Eu estou pensando em ter lucro. Não dirás falso testemunho. Fofoca, né, gente? Não fofocais. Não cobiçarás. Não cobiçarás nada, 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 nada que é do teu vizinho. Não é porque a grama dele é bonitinha verde. Planta a tua, rega do teu jeito, faz, soa para ter o teu, né? Então, gente, esses são os 10 mandamentos. Realmente é de cunho divino, né? Ele ali estabelece a nossa maneira de nos comunicarmos, de convivermos com esse Deus maravilhoso que nos criou, esse Criador, essa força onipotente, onipresente, né? Construtora de nossas vidas. Esses 3 primeiros. Do 4 para frente, nós vimos que ele é uma parte civil, né? Ele é uma parte voltada para que a sociedade possa viver de uma maneira compartilhando espaço com o outro. O não matarás já funciona muito bem. O não adulterás, acredito também. O não furtarás também, né? Porque eu posso furtar qualquer coisa, viu, gente? Né? A gente pode furtar até ideias. Eu posso furtar um slide, né? Eu posso pegar uma palestra aí feita por meu amigo Douglas, que ele jogou lá na internet, e sem a menor consulta, copiá-la, jogar e está dando essa palestra. Não é legal, tá certo? Então, cumprir com esses 10 mandamentos é importantíssimo, ainda é necessário porque vivemos uma escala de funções, né? De pessoas, né? De maneiras que o outro encara. Mas essa é uma das primeiras, se não a primeira representação realmente da lei divina aqui na Terra. E aí chegamos, né? Chegamos no miolo, né? No conteúdo principal da fala da gente essa noite, né? Então, né? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. Não os vim destruir, mas sim cumpri-los. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir as leis. Né? Então, frase, né? Tão forte, impactante. É claro, é de Jesus de Nazaré. Né? O nosso grande Messias, o nosso grande modelo, né, a seguir, o nosso grande exemplo. Jesus, quando disse essa frase, lembramos o contexto que Jesus se encontrava. Jesus nasceu ali no meio dos judeus, os antigos hebreus, em uma terra envolvida, em uma terra onde se cumpria as leis mosaicas, os 10 mandamentos, da solidificação dos pensamentos dos hebreus, que ali modificada de acordo com as necessidades à frente do poder na época. Então, Jesus ele veio com essa fala, né? Com esse potencial de pensamento, esse potencial de vontade e realmente com essa missão, né? Ele não veio destruir as leis. Jesus não era intuito em momento nenhum de Jesus. Então a gente vê alguns grupos mais radicais, podemos assim dizer assim: Jesus era um extremista, né? Não teve ninguém mais, como é que eu posso dizer? Não teve ninguém mais anarquista, não teve ninguém mais contra as regras, contra as leis do que Jesus. Mas, de que lei estamos falando? Lembramos também que é fala de Jesus dizer: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Então, as leis que Jesus veio finalizar, com certeza, não eram as leis divinas, né? Para isso aí, ele deixou bem claro: eu vim fazê-las ser cumpridas. E veja, é interessante, quando analisamos essa parte que Mateus descreveu, que ele fala sobre os profetas. Porque há quem diga assim: Jesus anulou, Jesus executou, Jesus acabou com a
lei mosaica ou com Moisés. Não foi isso. Pelo contrário. Jesus valorizou todos os seus antecedentes e valoriza até hoje. Por quê? São espíritos de tamanha envergadura que tiveram essa tarefa de abrir o caminho para Jesus, de abrir espaço para que a ideia do Cristo, o cristianismo, ela fosse implantada em vários locais. Isso também não intimida Jesus de maneira nenhuma e nem deve nos intimidar como cristão em pensar, se Jesus é tão grandioso assim, por que lá no Oriente, lá onde Buda, lá onde o Drama, onde Mahatma, por que nesses locais não é Jesus o Espírito citado? Por quê? Porque essa ideia, né, essa lei divina, ela não é exclusivamente de Jesus, mas Jesus veio para sintetizar e colocá-la em prática. Jesus veio para fazê-la ser cumprida, né? Então, volta lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, abre, relê o primeiro capítulo, né? Vê direitinho que ele não veio para destruir as leis, mas para fazer cumpri-la. E isso sim, né? Quando Jesus veio para a Terra para fazer as leis ser cumpridas, isso mexeu com todas as órbitas, né? Com todos os planetas e mexeu com toda a psicosfera espiritual do nosso planeta. Os espíritos menos esclarecidos, os espíritos esclarecidos, mas ainda mantidos nas trevas, sabiam o que é que ele vinha fazer aqui. E sabendo disso, argumentaram, forçaram, buscaram N maneiras de impossibilitar a vinda de Jesus aqui para a Terra. Só lembrando, gente, quando a gente fala que Jesus encarnou aqui na Terra, estamos falando do maior sacrifício que esse Espírito, Jesus, passou, que era se manter dentro de um corpo, se manter dentro de um corpo de carne, de um corpo de matéria bruta, dura como a nossa. Então, imagina um espírito da envergadura dele, do potencial mediúnico de Jesus, as sinapses desse espírito, o potencial da glândula dele mediúnica e esse espírito aprisionado. Por mais que a gente saiba que ele consiga manipular a matéria, mas isso foi um grande sacrifício, sim. Se manter dentro desse corpo. E por que Jesus fez tudo isso? Para fazer as leis ser cumpridas. E que leis são essas? As inúmeras leis que nos ensinam como viver em harmonia e em paz com o nosso próximo. E aí Jesus faz essa tarefa com muita dignidade, com muita construção, né? Com exemplo. Isso é bastante importante. Jesus é um praticante das leis. Jesus é um praticante das leis. Das leis em que Jesus veio cumprir. Das leis que Jesus veio cumprir, não se encontram as leis civis. Das leis que Jesus veio cumprir, não se encontram as leis civis. Os homens fazem leis segundo suas necessidades, podendo sofrer mudanças segundo tempo e lugar. Jesus, o Cristo planetário, vem cumprir e complementar as leis divinas. Através de suas ações, ensinou como viver a maior lei, a lei de amor. Então, gente, inúmeras situações aconteceram, onde Jesus veio nos mostrar para que ele veio aqui à Terra. Aqui lei ele veio fazer cumprir, né? E aí, lembra dos 10 mandamentos? Lá quando eu falei que santificai o dia de sábado, né? Que é o quarto mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado para santificar. Esse aí é bem interessante, porque o descumprimento dessa lei aí foi um dos motivos que levou Jesus a chegar a ser crucificado como um dos piores bandidos da época, um motivador, né? Um causador, um criador de motim. E Jesus, ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para destruir, mas cumprir a lei. Então, essa lei que Jesus veio cumprir são as leis divinas. Jesus pegou os 10 mandamentos e sintetizou em 2 só. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E completa a frase. Aí está toda a lei e todo o dever dos homens e mulheres desse planeta. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Reconhecer a grandiosidade do nosso Criador, a onipotência, a onipresença, o amor infinito de Deus, né?
e reconhecer o amor infinito de Deus é nos conduzir de tal maneira que tomamos atitudes que nos mostramos nos amar e amar ao nosso próximo. Nos amar e amar o nosso próximo. Então, Jesus mostrou N situações que ele discordava com as leis de aparências, as leis que mascaram o caráter humano. Por exemplo, quando o convidado entra na casa, lá dos sacerdotes, dos ricos e tal, para tomar uma ceia, um daqueles ali presente diz assim, mas eles não lavam as mãos antes de comer? E aí Jesus ensapeca aquele ensinamento grandioso. Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas sim o que sai de seu coração. Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas sim o que sai de seu coração. Outra feita, né? Os sacerdotes, sempre ali, né, buscando tentá-lo, lhe mostra um dos talentos com o rosto de César. E diz, a gente tem que pagar o tributo a César. Isso é certo? Isso é honesto? E Jesus diz, o que é que está aí? Quem é que está aí gravado na moeda? É o César. Dai a César o que é de César. Inúmeras outras falas que todos nós conhecemos, que muitas das vezes repetimos, mas será que paramos para nos perceber praticando, exercendo o que nos pediu Jesus o Cristo, né? O Cristo planetário? Guarde outra coisa também, Jesus, sobre essa questão do Cristo planetário, Cristo universal, Cristo cósmico. São fontes de estudo que estão surgindo aí, e eu convido todos vocês que estão aqui comigo nessa noite a começar a ler, estudar e começar a entender um pouquinho mais sobre esse termo, sobre esta fala. É importantíssimo, gente, importantíssimo mesmo. Mas Jesus, ele veio realmente para romper com toda e qualquer aparência. Não importava para Jesus viver de aparência. Ele queria seguir e seguiu a norma de Deus. A lei de amor, a lei de bondade, a solidariedade. É por isso que esse é o maior espírito. Se voltarmos à pergunta 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, ficou o modelo, existe um modelo para a gente seguir, para a gente conseguir a evolução, para a gente dar esse passo, para a gente se tornar um homem de bem? Né? Não com essas palavras. Existe esse modelo? A resposta é muito simples. Como são simples os conhecimentos dos espíritos, mas de uma elevação muito grande. Jesus é o modelo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Vem e me segue. Jesus disse, tomai a tua cruz, colocai no teu ombro e me segue. Mas quando Jesus disse isso, Jesus não disse, me adora de longe. Nós estamos errando quando colocamos Jesus em um patamar inalcançável, né? Inacessível. Como colocamos Jesus num pedestal. Muitas das vezes deixamos de ter nas nossas casas, porque somos espíritas, Jesus crucificado na parede. E não condeno ninguém que o tenha, viu? Não condeno ninguém. Mas aqui em casa a gente não tem. Sei de muita gente também que eu convivo, que eu entro nas suas casas, que são espíritos que não tem. Mas enfim, não quero entrar nessa polêmica aí. Se te agrada, se te faz bem, mantenha ele lá, tá? Mas a gente se apega, a gente não quer se apegar àquilo ali, mas muitas das vezes, Jesus está longe, eu não consigo acompanhar Jesus, né? Eu não sou Jesus, aquilo, e nos dá a liberdade de mantermos afastados da lei divina. A lei de adoração faz parte? Faz, mas por favor, relê, estuda a lei de adoração. A lei de adoração, ela serve para que a gente possa reconhecer os nossos no nosso Criador e os nossos co-criadores, os espíritos crísticos, como Jesus de Nazaré. E aí olhar para esses espíritos e entender que podemos chegar a esse potencial, que também podemos ser espíritos elevados, que também podemos ser espíritos crísticos, que também podemos governar planetas e planetas. E não adorar Jesus deixando ele longe, né? Como algo inacessível, como algo que eu não consigo exercer, que eu não consigo vivenciar. Temos que parar com isso. Dentro de nós, há a essência divina, como tem em Jesus. Dentro de nós habita também o Deus que habita dentro de Jesus.
dentro de nós habita o mesmo princípio de lei que habita dentro de Jesus. O que precisamos é exercitar. O que precisamos é colocar a mão na massa. É estudar esse Cristo e buscar praticá-lo todos os dias, como eu digo sempre, começando dentro de nosso lar, com nós mesmos, com aqueles que rodeiam-nos dentro dessa casa, desse lar. E lá fora também. E entender que cada frase que Jesus disse aqui na terra, que foi parar no Evangelho, não foi em vão. Ela tem um sentido, ela tem uma prática, ela tem uma praticidade. Ela precisa ser vista, revista e praticada, para que a gente possa cada vez mais ser cumpridores das leis divinas. Então, hoje, dando-se a falar de Chico Xavier, até espíritas falam-se do Divaldo Pereira, mas esquece que esses médiuns, eles nunca construíram só um viés, eles nunca foram só médiuns, eles foram médiuns e ativistas sociais. Se eles dizem frases polêmicas, sim, são humanos, e é erro nosso adorá-los. Como a gente olha para Jesus e só o adora. Erros humanos, é erro nosso. A gente tem que entender que eles conseguiram e a gente também pode conseguir. Não é só citar a frase de A, B ou C. Não é só citar o Cristo. Não é só se emocionar quando se canta a música em louvor ao Cristo. É entender que eu tenho que colocar a minha cruz, ou seja, pegar as minhas falhas, colocar no ombro, enxergá-las, entender que eu as tenho e continuar minha caminhada mesmo assim, buscando cada vez mais me aproximar desse grande Espírito que é Jesus. E aí, gente, o desafio da nova era. Qual é o desafio da nova era? Né? Depois da gente enxergar que Jesus realmente veio cumprir as leis divinas. Qual é o desafio dessa globalização? É cada vez mais entender Jesus e cada vez mais praticar as leis divinas. As leis de amor, a lei de amor ao próximo. Onde eu vou ter respeito, onde eu vou ter equidade, onde eu vou ser justo, onde eu vou ser bom comigo e com o meu próximo. É pegar a ciência e juntá-la à religião. Mas eu não tenho que esperar que os cientistas saiam de dentro dos seus laboratórios e façam isso. Ou que os representantes das religiões vá para dentro dos laboratórios. A juntar ciência e religião não é isso, gente. É juntar esse conhecimento dentro de mim. É trazer isso para dentro de mim. É me educar. André Luiz, ele cita que é grandioso esse movimento, onde a religião educadora, somada à prática de amor de Jesus, se funde e constrói um espírito liberto, um espírito onde ele desenvolve todo o seu potencial, que seja mediúnico, que seja magnético, que seja nas inteligências, nas N classes das inteligências, das ciências, mas ele desenvolve seu potencial em favor da humanidade, em favor de si, em favor do próximo, em favor da galáxia, do universo, em favor desse Cristo que nos governa, que olha para a gente com tanto carinho. Então, nessa noite de estudo, de provocação, eu convido a todos nós que aqui estamos a manter os nossos estudos e as nossas práticas interligadas com as leis divinas. Se eu acerto com a lei divina, eu também vou acertar com as leis universais. A todos, boa noite. Né? Muito obrigado. Eu não sei se eu tenho tempo, se tenho tempo ainda para alguém fazer alguma pergunta, Douglas. Você aí depois me diz, né? Mas fica aí, gente. Meu muito obrigado. Oi? Já são 9 horas. Estourei o tempo, né? Perdão, gente. A gente teve aqueles... Pode terminar com calma. Então, fica meu agradecimento, né? Realmente, como eu disse a vocês, provoco a todos e todas a estar estudando Jesus, a estar entendendo quem é esse Messias, quem é esse governador, quem é esse Jesus planetário que veio nos ensinar as leis divinas, dentre elas a maior de todas, a lei de amor. Quando te surgir a dúvida, lembra-te, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Saúde e paz, lavem as mãos, usem máscaras, evite aglomerações, vivenciem bom pensamento. Estamos num momento muito difícil,
Mas se a gente enxerga o Cristo, a gente chega lá. Amado Jesus, Rabino de Nazaré, amigo de todas as horas, Espírito maior, condutor deste planeta, maior dos exemplos, obrigado pelo teu carinho, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado, Deus Pai, por nos confiar Jesus. E obrigado, Jesus, por confiarmos em nós. Esperamos, Senhor, que toda luz possa cair sobre as equipes espirituais que, nesse momento, auxiliam os homens no combate desse vírus, dessa pandemia. Auxilia, Jesus, a cada médico, a cada enfermeiro, a cada maqueiro, a cada ser envolvido com a saúde do mundo. Abençoai também, Jesus, a todos aqueles que estão, Jesus, à frente dos seus governos, os líderes das nações, para que possa existir, Senhor, um pensamento único. Maria, Mãe Santíssima, tuas mãos nos envolvem nesse momento. Acaricia o nosso coração, ilumina o nosso espírito, mantém os nossos pensamentos acalmados. Que a ansiedade, que o medo não nos tome. Os nossos bons amados espíritos, nossos guias e mentores, mantém suas vibrações conosco, que possamos estar em sintonia com eles. Antônio, mentor de nossa casa. Espíritos amados, a partir desse momento continua o tratamento de todos os enfermos da alma e do corpo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aos amigos que sempre me acolhem com tanto carinho. Obrigado pela casa e por tantas outras casas. Obrigado por essa nação, Senhor. Abençoa-nos hoje, agora e sempre. Que possamos sempre beber dessa água maravilhosa, que são os estudos do Evangelho, que são a compreensão do Espiritismo e de todas as religiões que nos leva até Ti, até Deus Pai. Obrigado, uma boa noite para todos, um bom restante de semana. Se cuidem, se amem, se perdoem, ame o próximo e perdoe o próximo. Muita paz para todos. Muita paz para todos. E assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, para encerrar mais essa noite de palestras, essa que foi a 85ª palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Muita paz, muita luz para todos nós e até a próxima sexta-feira, quando teremos a noite de perguntas e respostas. Até lá, boa noite, tudo de bom para cada um de nós.